Oi, prima, tudo bem? Então, esse conteúdo que você tá vendo, o nome dele é equação de segundo grau. É assim que a gente chama esse conteúdo. Sendo que antes da gente começar a ver a equação de segundo grau, é necessário que a gente tenha aprendido bem mesmo a equação simples, que é a equação que a gente chama de primeiro grau. Essa equação de primeiro grau é necessária porque ela é anterior à de segundo grau. Então, primeiro eu vou dar uma explicada rápida em como funciona essa equação de primeiro grau, para depois a gente voltar para a de segundo, que é que você está vendo agora, tá? A equação de primeiro grau, ela basicamente funciona através de uma igualdade, né? Então, o que é equação? Equação, ele diz a respeito de uma igualdade. Então, é como se a gente tivesse aqui uma balança. E aí, todas as coisas que a gente colocar aqui de um lado da balança, a gente também teria que colocar igual do outro lado da balança. Então, vamos supor que você pegue e coloque, por exemplo, 3 telefones desse lado. Para continuar sendo uma igualdade, para continuar sendo igual esses valores, aqui você também tem que ter 3 telefones. E é com toda essa ideia base aqui que a gente vai trabalhar a equação de primeiro grau, beleza? Então vamos lá. A equação de primeiro grau, ela vai ter uma forma de ax mais b é igual a zero. Esse nosso a, ele vai ser um valor qualquer, então vamos supor, ele pode ser aqui 2, ele pode ser 5, ele pode ser 7, ele pode ser qualquer valor. O b também, ele pode ser qualquer valor. Agora, o x, ele é a nossa incógnita. Incógnita é o valor que a gente quer descobrir. Então, sempre que você quiser descobrir o valor em uma equação, você vai estar utilizando essa ferramenta aqui que a gente chama de incógnita. Essa incógnita, ela pode ser qualquer letra. A gente tem, assim, por costume, né, representar incógnitas por letra. Geralmente, por costume mesmo, a gente põe ou X ou Y, aquele famoso X e Y, né? Mas a gente pode botar como Z, como W, como K, como qualquer coisa, tá? Só para você não estranhar caso em algum momento apareça com outra letra. Então, vamos montar uma equação de primeiro grau. A gente poderia dizer que 2x mais 6 vai ser igual a zero. Isso daqui é uma equação simples de primeiro grau. Para resolver isso, a gente sempre vai trabalhar essa mesma ideia que eu comentei de igualdade, tá? Então, a gente primeiro vai ter que passar, igual a gente sempre está acostumado a falar, né? O 6 para o outro lado da igualdade, para o outro membro. Sendo que essa equação, né? Ela é dividida em 2 membros. Eu vou refazer aqui do lado, rapidinho. O primeiro membro é o que fica antes do tracinho da igualdade. Já o segundo membro vai ser tudo que fica depois do nosso traço da igualdade. Qual que é o nosso objetivo aqui para a gente conseguir pegar e resolver essa equação de primeiro grau? É a gente passar todos os números que a gente tem como conhecidos para o segundo membro e deixar a letra, ou seja, a incógnita que a gente quer descobrir no primeiro membro. Então, vamos tentar fazer isso nessa parte aqui da equação? Vamos lá, então. A gente vai ter que passar esse 6, que ele é um número, para o segundo membro. Para passar esse 6 para o segundo membro, o que basicamente a gente faz é multiplicar esse lado aqui também por menos 6. Então, como que ficaria? Vai ser 2x igual, esse 6 passou para cá. Na hora que ele passa para o outro membro, a gente sempre troca o sinal, inverte. Então, o que é positivo fica negativo, ele vai passar como menos 6.
Beleza. Agora a gente ficou como? 2x igual a menos 6. A gente vai repetir o nosso x e a gente vai passar esse 2, que ainda é um número conhecido, né? Lembra que a gente tem que passar todos os números para o segundo membro. Então, a gente vai passar esse 2x para o segundo membro. Na hora que a gente passa ele para o segundo membro, ele tá aqui multiplicando, né? Quando não tem nenhum sinalzinho aqui entre ele, é que ele tá multiplicando. Então, aqui tá tendo uma multiplicação. E o que tá multiplicando vai passar com a operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? É divisão. Então, o 2 que tá multiplicando x vai passar dividindo. Então, a gente repete o menos 6 que já estava aqui, vai ficar menos 6 dividido pelo 2 que passou. Aí aqui a gente vai usar aquela clássica regrinha de sinais para primeiro determinar qual vai ser o sinal dessa nossa resposta. Então, não sei se você lembra, mas na multiplicação e na divisão, quando a gente tem sinais diferentes, por exemplo, o sinal do nosso 6 é menos e o sinal do nosso 2 é mais, correto? Quando a gente tem sinais diferentes, o resultado vai ser menos. Se os sinais são iguais, então, por exemplo, fosse menos 6 dividido por menos 2, seria mais. Então, multiplicação e divisão. Sinais iguais. O resultado vai ser positivo. Sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Isso daqui provavelmente você já sabe, eu tô só realmente lembrando para ficar bem fresco na sua memória, tá? Então, só mais um exemplo aqui. Se, por exemplo, fosse mais 6 dividido por mais 2, como são dois sinais iguais positivos, o resultado vai ser positivo, mais 3. Agora, se fosse mais 6 menos 2, como são sinais diferentes, o resultado é negativo, menos 3. Se fosse também aqui no caso, menos 6 dividido por menos 2, seria mais 3. Porque sinais iguais, o resultado fica positivo, beleza? Então, eu limpei essa bagunça ali do lado para poder continuar aqui, né? Então, o resultado, como são sinais diferentes, vai ficar negativo. Menos com mais vai dar menos, né? Porque é diferente, 3. Então, a gente já sabe que o x nessa nossa equação vale menos 3, que é o valor da nossa incógnita. Isso daqui é a base, isso daqui é como se fosse aquele suco essencial que a gente precisa saber para ir para a equação de segundo grau, que eu vou mandar um outro videozinho explicando.